Senhor, nos dê visão diária. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, Senhor, correrão e não se fadigarão. Deus, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos essa noite. Fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Aplauda Jesus, queridos. Glória a Deus. Podem se sentar. Glória a Jesus. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Amados, o ano chegou, né? Graças a Deus, irmão. Desde quinta-feira, assim, minha mulher, ossada, né? Desde quinta-feira, desde sexta, né? Ela viajou na sexta-feira, chegou hoje pela manhã, chegou muito cansada, foi trabalhar. Eu falei, filha, fica em casa, né? É mais do que justo, né? A gente entender as limitações do outro, né? Eu queria muito que ela estivesse aqui, mas a bichinha chega a estar colheira, né? Ela falou assim para mim, amor, então eu vou descansar, vou ficar em casa, vou relaxar um pouquinho. Eu falei, então me espera, não, me espera, porque o teu príncipe vai chegar. Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus. Eita! Ah, meu Deus, como é bom. Irmãos, na última oficina, nós trabalhamos um pouco essa questão a respeito da vaidade, né? Falamos sobre orgulho, falamos sobre motivações do nosso coração, que muitas das vezes são motivações erradas. A gente aprendeu aqui que a gente pode estar realizando a coisa certa, porém com as motivações erradas, né? Então foi assim, na minha concepção, foi algo maravilhoso. Nós falamos a respeito do que motivou Jesus a citar aquela frase, né? Quando ele ouve os apóstolos maravilhados com os milagres, né? Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Jesus olha para eles e fala assim, olha, eu vi Satanás cair do céu, né? Por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso coração, sim ou não? Deus, ele conhece o que motiva. Deus, ele conhece, ele esquadrinha o nosso coração. E nós falamos aqui que não há problema nenhum, né? A gente se sentir feliz. A forma como Deus nos usa. É ou não é? Não tem problema nenhum. Deus não tem problema com o seu sucesso, gente. Deus não tem problema. O problema é quando a gente permite com esse sucesso tire Deus do centro. Esse é o problema, né? É quando você permite que o seu coração seja tomado por vaidades, né? A ponto de você achar que Deus não é o suficiente na sua vida, né? E aí a autossuficiência toma conta da gente, né? A gente acha que pode tudo, a gente acha que se a gente não fizer não vai acontecer, sim ou não? A gente acha, não, se eu não meter o meu dedo ali vai salgar. É ou não é? A gente, muitos de nós, né? Eu já tive, eu luto isso, já não tem problema, eu falo muito disso aí, né? Eu luto muito contra essa questão da vaidade, contra essa questão, né, do marketing, né? Eu sou uma pessoa que, se pudesse botar minha foto lá no... Qual é o nome desse negócio? Né? O outdoor, né? Você passa lá no trem e vê aqueles caras, né? Cara, eu sou assim, irmão, eu gosto disso. Isso aí é meu. Eu luto todos os dias contra essa coisa demoníaca. Mas graças, louvo a Deus por essa consciência. E por que eu faço isso para vocês? Porque eu sou curado para a glória de Deus. E aí eu não tenho problemas com isso. Quando eu penso que a coisa está subindo a cabeça, o Espírito Santo vem lá e fala assim, cara, lembra-te de onde eu te tirei, né? Então Deus não tem problema com o nosso sucesso. Porém, se nós não vigiarmos, todas as vezes que nós permitimos com que a vaidade seja o centro do nosso coração, as nossas atitudes passam a trazer a lembrança de Lúcifer. É por isso que ele disse aqui, ó, lá no versículo, quando eles voltaram, né, maravilhados, né, voltaram depois, lá no versículo 17, no capítulo 10 de Lucas, lá no versículo, capítulo 10, no versículo 17, ele diz assim, ó, voltaram depois os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem.
Aí o que Jesus respondeu no 18? Respondeu ele: eu vi a Satanás cair como um raio. Olha só, Jesus olhou e conheceu a motivação do coração dele. Sabia que naquele momento não era só alegria, e sim já era algo maior, já se referia ao orgulho, à vaidade e tal. E aí Jesus confronta eles. Mas nessa aula, gente, a gente vai, essa é a aula 3, né? A gente encerra sobre essa questão: eis que vos dou autoridade. Você já abriu aí em Lucas capítulo 10? A gente vai ler o versículo 19. Quem pode ler para mim em voz alta? Leia o versículo 19. Leia só o versículo 19. Quem pode ler para mim em voz alta, por favor? Lucas. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, eu fiz até um comentário na aula passada, né? Dei até uma palhinha. Você vê que Jesus fala o seguinte, ó, depois de toda aquela cena, ele diz: olha, eis que vos dou, né? Algumas traduções diz poder e autoridade. A minha diz assim, ó, eis que vos dei autoridade. E aí ele fala aqui, ó, para pisar o quê? Serpentes e aí ele entra uma vírgula. Já reparou aí? Tem uma vírgula aí depois de escorpiões, não tem? Logo depois, o que ele diz? E sobre todo o poder do inimigo. E aí a gente falou, isso aqui é tremendo, gente. Nós falamos que Jesus se refere a duas classes. Jesus se refere a serpentes e a escorpiões. Depois ele fala o quê? E sobre todo o poder do inimigo. E aí eu fui buscar isso aí, né? Eu falei: Senhor, se está na tua palavra, né? A palavra é de Deus, é porque Deus tem algo para nos mostrar. E aí, olha que coisa interessante. É claro que eu não tive tempo, né? E não temos tempo também para isso, para poder buscar todos os capítulos e versículos que a Bíblia se arremete a escorpiões e a serpente. Mas quem pode abrir para mim lá em Mateus 23, capítulo 23, verso 33? Olha a quem você acha que se dirige serpentes e escorpiões? Que classe é essa? Antes de você abrir, eu quero que você me responda. O que você acha? A quem Jesus se refere quando ele fala assim: olha, eis que eu lhe dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões? Quem pode me responder? Você abre Mateus capítulo 23, versículo 33. Quem que você acha que Jesus, a que classe ele se refere? Acho que é aos escribas, né? A quem? Os escribas. Aos escribas, os fariseus. Mais alguém? É ou não é? A gente aprendeu por aí, irmão, não tem problema a gente... às vezes a gente faz alguns comentários, né? Você fala assim: não, pastor, eu não vou falar porque eu não quero me equivocar, não. A gente aprendeu muito, né? Quando se fala de escorpião, né? Realmente, escorpião é aquilo que pica. O escorpião, ele tem 8 olhos. 8 olhos, são 8 olhos. Quando ele fecha, é por isso que eu comentei o seguinte: quando o escorpião, a cauda dele, quando ele fecha, ele faz isso aqui, ó. Ele é assim, né? E a cauda dele vem e ele forma o ovo, ele fechadinho. Lembra quando Jesus ele falou: pode um pai e o filho pedir um pão e ele lhe dá um escorpião? Pediu ovo, né? E lhe dá um escorpião. Por quê? Porque o escorpião, ele quando está na posição de ataque, aqui está o escorpião, né? As suas 8 patas, os seus 8 olhos, e aí aqui em cima está o ferrão. Quando ele se fecha, ele faz isso aqui, ó. Ele se torna um ovo. Por isso que Jesus compara o ovo com o escorpião, porque quando ele fecha, ele se torna o formato de um ovo, né? E aí muitas pessoas, elas têm essa visão equivocada, achar que o escorpião, o fato da sua picada, isso gerar dor, em algumas situações até a morte, em alguns lugares que são precários de atendimento, né, médico, daquele soro antiofídico e tal, muitas pessoas associam o fato da dor ao diabo.
Muitas pessoas associam também essa questão de serpente, não, à questão maligna, à questão do diabo, né? Mas quando eu leio essa palavra e vejo Jesus trazer para nós uma alusão a duas classes, serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, olha o que diz lá em Mateus 23, 33. Quem pode ler para mim? Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno. A quem Jesus estava dizendo isso? Fariseus. Vamos lá, gente. Os fariseus. A quem? Os fariseus. Quem pode ler esse lá? Não tem ali o texto epígrafe, o anúncio do capítulo? O que diz aí na Bíblia de vocês? Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus censura os escribas e os fariseus. Mas sabe o que eu achei interessante isso, gente? É que Jesus poderia, né, ter dito o seguinte: olha, eu tenho dado poder a vocês, autoridade, primeiramente sobre todo o poder do mal e os demônios. E depois, Jesus poderia dizer o seguinte: e as serpentes e escorpiões. Mas vocês repararam que as serpentes e escorpiões, elas antecedem a colocação de Jesus em relação ao poder do mal? Repararam isso aí? E aí eu queria falar sobre algo tremendo com vocês. Lá, aí está escrito assim: ó, observamos que Jesus nos concedeu autoridade sobre duas classes. E aí eu falei aqui, ó, serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo. Olha o que diz a letra A. Cristo não afirma que o dom de que agora eles se orgulharam não é ilustre. Cristo não afirma que o dom de que agora eles se orgulharam não seja ilustre, né? Mas lembra que eles devem manter olhos, principalmente algo mais nobre, e não ficar satisfeito com os milagres externos, certo? Então, a gente aprendeu na aula passada que Jesus ele não tinha nenhum problema em conviver com o sucesso dele, mas porém que os milagres que eles operassem não fosse o centro de todas as coisas. Jesus Cristo teria que ser o que? O centro. E aí lá no B, eu botei aqui, ó, a quem Jesus se dirigia? E aí a gente leu Mateus 23, 33. Lá no C, eu coloquei assim, ó, pisar em serpente é uma expressão proverbial, que significa vitória sobre o inimigo. Só que quando eu fui estudar isso aí, gente, eu fiquei me perguntando, eu falei: Deus, por quê? Por que não ter cuidado apenas com o poder do inimigo? Por que o Senhor não me deu autoridade sobre o diabo? Porque se o Senhor me der autoridade sobre o diabo, eu venço todas as coisas, vou passar por cima de tudo. Porque nos foi ensinado, durante todos esses anos, na nossa concepção, que a nossa luta, ela se resume em diabo, em demônio. É por isso que tem tanto crente maluco na igreja, né? Crente que espiritualiza tudo. Você pisou no pé dele, é o diabo. A porta bateu, é o diabo. Não sei o que, faltou dinheiro, é o diabo. Roubaram meu carro, é o diabo. Não sei o que, é o diabo. Ou seja, eles espiritualizam tudo. Mas aí eu entendo, queridos, que a minha maior luta não é contra o diabo. Porque Satanás foi vencido na cruz do Calvário. Amém ou não amém? Amém. Satanás foi vencido na cruz do Calvário juntamente com a morte. Então, se Jesus olha e diz assim: o que vocês precisam é autoridade para vencer as serpentes e os escorpiões, Jesus estava dizendo o seguinte: vocês que são apóstolos, vocês que foram separados, vocês vão precisar de ter autoridade para saber lidar com os homens malignos. Verdade. Você vai ter que ter poder e autoridade para saber lidar com pessoas. Olha só. E aí eu entendo o quanto é difícil, gente, a gente compreender isso. O quanto é difícil. Jesus está dizendo que a nossa maior luta não é contra Satanás. A nossa maior luta é contra nós mesmos, contra os demônios que nós alimentamos dentro de nós e contra homens malignos. Pessoas que muitas das vezes estão dentro da igreja e são usadas pelo diabo para tirar a nossa paz, para tirar a nossa espiritualidade, para intentar contra aquilo que Deus tem para a minha vida.
E aí eu comecei a pensar, eu comecei a memorizar, eu falei, meu Deus, quantas lutas eu passei no início da minha caminhada. E uma das coisas que Deus me ensinou é, Alex, vai chegar um momento aonde eu vou usar pessoas e geografia para poder mudar o que tem dentro de você. Você está entendendo porque muitas das vezes a gente é perseguido. E aí a gente não é perseguido pelo diabo não, gente. A gente é perseguido por pessoas. Verdade. O obreiro a gente é perseguido dentro da igreja, dentro do trabalho. Mas por quê? Porque às vezes você se destaca na faculdade. Você é uma pessoa que tem um bom relacionamento. Você se relaciona bem com as pessoas. Você tem uma boa oratória. Você é aquela pessoa que se comunica com todo mundo. Você é aquela pessoa, quando você chega, as pessoas falam, chegou. Então, isso muitas das vezes incomoda, traz incômodo, chama atenção. Vocês já viram aquela historinha, né, da serpente que começa a perseguir o vagalume? Quem já ouviu isso? Ela começa a perseguir o vagalume. Aí chega um ponto que o vagalume, ele entra num cômodo e ele se sente preso, ele não tem para onde ir, Thaís. E aí o vagalume fala assim, olha, peraí, antes de você me atacar, eu quero ouvir algo de você. O porquê que você me persegue? Eu sou um ser tão pequeno. Olha o seu tamanho, olha para o meu. Poxa, eu não sou nada. Mas por que você não me persegue? Eu sou inofensivo, eu não trago problema para ninguém. Eu só quero fazer a minha parte. E ela olhou e falou assim, olha, você não me faz nada. O problema é que eu não suporto o teu brilho. Você está entendendo? E aí Jesus tem me ensinado que eu preciso aprender a lidar com isso, gente. Que eu, como obreiro que fui chamado, eu preciso aprender a lidar com pessoas que muitas das vezes estão cheias de má intenções e malignidade nos seus corações. Os fariseus, os escribas. Mas por que Jesus compara os fariseus? Porque eles também pregavam a palavra. Eles também ensinavam. Lembra de quando o povo olhava e falava assim, nossa, nós ficamos maravilhados, porque o que sai da boca desse homem, né, é a palavra. E outros falavam assim, mas os escribas e fariseus também pregam. E aí o que a multidão respondia? Mas o que sai da boca desse homem sai com poder e autoridade. Então era isso que diferenciava Jesus dos fariseus. Eles pregavam a palavra, os fariseus, Thaís. Jesus também pregava a palavra, só que Jesus pregava com poder e autoridade. E o que saía da boca de Jesus transformava. Os fariseus não. Os fariseus formavam religiosos. Jesus formava discípulos. Então, gente, nós estamos iniciando, principalmente vocês estão chegando no ministério. Irmão, como eu falei isso na aula, como eu fui perseguido no início do meu chamado. Passei muita luta, eu me lembro que eu fui era uma multidão na hora, eu estava na Cruz Camugá, eu tinha 20 anos, 18, 19 anos de idade. E aí o pastor era um cara, pastor Carlos Magno de Miranda, um cara conhecidíssimo, era visto como o homem dos milagres, na época da Igreja Universal. E aí ele chegou e falou assim, passou por mim e falou assim, boa tarde. E aí olhou para mim e falou assim, ó, começa o culto. A igreja assim, Beatriz, lotada. E aí nisso veio uma moça, uma senhora que estava sentada lá atrás. Eu ouvi quando ela falou assim para a obreira, poxa, mas eu saí de tão longe, do Cabo, realmente do Cabo para Recife, era quase 2 horas e meia. Eu saí do Cabo para vir para cá ver o pastor Carlos Magno. Diz que ele botou um menino para pregar. Ele só tinha 18 anos de idade. Louvado, né? Um menino para pregar. E aí, meu irmão, quando eu vi aquilo, eu já subi no altar. Olha, era um joelho batendo no outro, porque eu senti o peso da responsabilidade. Mas aí eu comecei na igreja, a gente começava com os corinhos. Quem já foi de lá sabe, né? Aí cantava os corinhos, sabe? Batia palma, aquela alegria e tal. E aí eu estou esperando o pastor vir, né? Era uma reunião que estava lá atrás. E aí o pastor continua. Aí quando chegou na hora da palavra, eu falei assim, obreira, chama o pastor. Aí o pastor bota um cabeção de lado e fala assim, pode pregar. Irmão, vou falar uma coisa para você. Eu não lembro o que eu preguei naquela noite, naquela tarde. Mas eu vou te falar uma coisa. No final,
essa mulher, eu nunca mais esqueci a fisionomia dela. Irmão, como Deus curou pessoas naquela tarde. Como Deus curou pessoas. Eu me lembro de um homem que tinha uma hérnia umbilical. Deus operou na hora, era estufada, aquela coisa horrorosa. E Deus operou na hora. E aquela mulher chegou e deu um abraço. Ela veio lá de trás, me deu um abraço. Poxa, você é pastor? Eu falei, não, eu sou obreiro. Eu era obreiro, eu não era nem evangelista. Então, gente, desde o meu início no meu ministério, eu tive que aprender a lidar com isso. Hoje, aos 50 anos de idade, eu também tenho que continuar aprendendo a lidar com isso. Então, você que é obreiro, você tem que ter maturidade para aprender a lidar com pessoas que estão dentro, muitas das vezes, da igreja, mas as suas intenções são malignas, são maliciosas. Você pensa que é amigo, que é amiga, mas não. Ao contrário, o teu brilho te incomoda elas. O teu chamado, a forma como você prega, a forma como você ministra, a forma como você coloca para fora, a forma como Deus te usa. A gente chega nas igrejas, quando você vê uma mulher pregando com autoridade e poder, o que a almarada faz? Machismo. Não aceita. E muitas das vezes são corações malignos, com intenções malignas. E estão onde? Dentro da igreja. E aí Jesus fala assim, eu vou dar autoridade para vocês aprenderem a lidar com isso aí. Eu vou dar autoridade para vocês aprenderem quando vocês estão pregando, as pessoas estão torcendo o bico. Eu vou te dar autoridade para você entender que as pessoas não têm o poder de dizer para você a respeito da tua essência, a respeito de você, porque quem te levantou fui eu, e quem sabe de você sou eu, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, nós como obreiros precisamos ter essa maturidade de aprender a conviver com isso. Pastor, quando é que isso vai acabar? O dia que você morrer. Porque enquanto você estiver aqui, sempre haverão fariseus, serpentes, escorpiões para tirar você do foco. É verdade. Para te apontar, para te acusar e te condenar. Mas entenda, quem te chamou? Então repare, queridos, que o nosso maior desafio como obreiros não é lutar com o diabo, irmão. É lutar conosco mesmo. É lutar com o nosso interior. É lutar contra o nosso interior quando a gente se entristece porque alguém falou algo que nos entristeceu na obra de Deus. O nosso maior desafio é a gente lutar quando a gente entende que a gente não tem uma boa aceitação. O nosso maior desafio, e Deus nos dá autoridade para isso. Deus nos deu autoridade para isso. É a gente entender, queridos, que durante toda a nossa vida Deus não vai tirar essas pessoas. Não vai. Mas quando é que Ele vai tirar? Até o dia que a gente aprender. Até o dia que a gente aprender. Até o dia que a gente aprender o quê? A lidar com essa situação. Até o dia que a gente entender que aquela pessoa, mas é o diabo. Não, não é o diabo. Muitas das vezes é uma ferramenta de Deus para te mudar. É uma ferramenta de Deus para mudar as suas concepções. É uma ferramenta de Deus para tratar muitas das vezes o teu orgulho, as tuas vaidades. Para tratar muitas das vezes o teu caráter. Por que não? Irmão, quando eu cheguei lá na Rede Price, onde eu trabalho, eu não posso falar nome de pessoas. Gustavo sabe disso aí, trabalha lá comigo. Irmão, eu tenho um espinho na carne daquele lugar. O cara é um homem que é crente há quase 20 e poucos anos. Tem um carro na igreja. Irmão, como eu sofro com esse cara. Às vezes eu estou ministrando no início. O cara saía, via minha ministração. Ele em cada bancada fala mal. E às vezes eu falava assim, irmãos, a nossa vida muda a vida dos outros. O nosso testemunho transforma, né? E aí alguém falava assim, pastor, desde o dia que o senhor veio para cá, a minha família mudou.
E aí quando ele ouviu esse cara falar isso aí, acabou o culto, ele foi lá tomar satisfação. Vem cá, a tua vida mudou em quê? Ele influenciou na sua vida em quê? Vocês lembram aqui que uma certa feita, os antigos talvez lembrem, eu vim trazer, não estou aqui ainda, mas eu vim trazer uma palavra aqui sobre evangelização. A Edna não estava aqui ainda. Irmãos, eu estava aqui, numa mesinha, eu comecei a passar mal. Eu fui me sentindo tonto, até que o vômito chegou aqui, E aí eu chamei o pastor Bernardino. Eu não tinha uma gota de sangue nos lábios. E falei para ele, estou passando mal. Lembra disso? Foi no domingo. E aí o pastor Bernardino me levou lá para o banheiro. Irmão, naquela noite, naquele dia, eu pensei que ia morrer. A minha esposa, quando me viu, me levaram para o UPA. Eu cheguei com 24 de pressão. Por quê? Porque eu sofri um aborrecimento terrível naquela semana. E aí, por ser crente, por ter essa concepção que a gente não pode falar mais alto, que a gente não pode botar para fora, que a gente, por ser crente, tem que se fechar, tem que aturar tudo, tem que comer tudo, tem que começar por sal. E aí eu sofri as consequências naquele domingo. Quase que eu morri. Eu até falei, né? Eu falei, meu Deus, naquele domingo o Bauer me socorreu, né? E no outro domingo eu me enterrei. Lembra disso? Eu lembro. Eu estava nesse dia. Então, gente, até hoje eu convivo com esse camarada. E aí, ele jogou o carro em cima de mim na rua. E aí o André, o rapaz que está ali, falou assim, pô, cara, você não fez nada. Eu falei, cara. Até hoje, irmão. Até hoje eu tenho que aturar. Mas uma coisa eu aprendi. A vida desse homem me ensinou a me tornar uma pessoa melhor. Aleluia. Como eu mudei, como eu aprendi a reter os meus impulsos. Como eu aprendi a fechar a minha boca quando eu tenho que fechar. Como eu aprendi a me conter, porque eu sempre fui uma pessoa impulsiva. E aí hoje eu entendo que Deus me tira da enfermagem para levar para aquele lugar só para tratar minha vida. E Ele usa pessoas, Ele não usou o diabo, Ele usa pessoas. Está me entendendo, gente? Então, aprenda algo. Deus tem te dado autoridade para você, obreiro, primeiramente, para você aprender a lidar com pessoas malignas, com pessoas que muitas das vezes estão do teu lado, mas são fariseus. São pessoas que beijam, que abraçam, que falam, caminham contigo, te dão a paz do Senhor Jesus. Mas infelizmente são pessoas que não podem fazer parte do ciclo de amizades. São pessoas ali, a gente ora, a gente abençoa, mas a gente sabe que dentro dos seus corações existe malignidade. E aí qual é o maior desafio? É a gente aprender a lidar com isso, é a gente aprender a conviver com essas pessoas. E é por isso que Jesus fala, para vocês conviverem com isso, vocês precisam de autoridade. E por que eu preciso de autoridade? Primeiramente, porque quando eu tenho autoridade, eu sei quem eu sou. Então o que falam, fofocas, disse-me-disse, contendas, confusões, irmãos, não pode nos afetar. O problema é que muitas pessoas dentro da igreja, elas têm uma visão de que pessoas como eu e você podem nos paralisar. Sabe o que eu acho mais lindo, ô Beatriz? Quando Jeremias olha para Deus e fala assim, Senhor, eu estava aqui nessa cidade, pregando a Tua palavra, com todo amor, ensinando a esse povo. Lá, Jeremias capítulo 12, estava aqui, falando do Teu amor, ensinando, dando a minha vida. E aí o Senhor me revela que esse povo está tramando para me matar. E aí o que Jeremias faz? Eu quero justiça. Eu quero justiça, Senhor. Eu não aceito. Eles estão falando de mim. Eles estão tramando a minha morte. Querem acabar com o meu ministério. Senhor, eu quero justiça. Sabe o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, isso aqui é tremendo, cara. Eita glória. Jeremias, se você não consegue caminhar com homens que andam a pé como você não vai poder concorrer com aqueles que andam a cavalo. Isso é muito forte, cara. Vê lá, Jeremias capítulo 12. Rapaz, se não me engano é Jeremias 12.
Gente, quando eu vi essa mensagem, eu falei assim, Deus, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, gente, no ministério, a gente vai lidar com isso todos os dias. Não é isso aí? É isso aí. No ministério, a gente vai lidar com isso todos os dias. Eu me acho um cara legal. Mas vocês acham que todo mundo acha isso? Não. A gente não agrada ninguém. Não consegue agradar todo mundo, gente. E o desafio é a gente entender isso. O desafio é a gente entender que se estamos aqui é porque Deus nos escolheu. Ele nos separou. Então, se Ele nos escolheu e nos separou, quem é que nos respalda? É o homem ou é Deus? É Deus. É Deus. E quem é que vai revelar os frutos? O tempo. O tempo vai revelar os frutos. De que realmente tudo aquilo que falo, se realmente é tudo aquilo que sou. Então, aprenda algo nessa noite. Para com esse negócio, essa loucura de achar que tudo é diabo. Jesus, ele tem te dado primeiramente autoridade para você aprender a conviver com isso, com homens malignos, com corações mal intencionados. Os fariseus, eles estavam infiltrados na multidão. Não era porque eles queriam aprender de Jesus, é porque eles queriam encontrar uma ocasião, primeiro, para poder julgá-lo, segundo, matá-lo. Isso existe no nosso meio? Sim ou não? Fala, gente. Sim. Ou eu estou maluco? Existe. 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 Às vezes você está num lugar onde ninguém faz nada. Às vezes você faz parte de um grupo onde ninguém faz nada. Quando você começa a fazer, Tem um junta todo mundo e cai de pau em todo cima. mundo se levanta. E aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que aprender a lidar com isso. Se vira. Você vai ter que aprender a lidar com as adversidades da vida, gente. Eu tive que aprender. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Deus, ele não me ensinou na teoria, não. Deus me ensinou na prática. E até hoje eu passo por isso. E aí hoje eu vejo a minha esposa e falo assim, poxa, quando eu te conheci, como você era doente emocionalmente. Ela falava assim, poxa, você ia para a igreja, pregava, mas quando alguém te ofendia, alguém falava alguma coisa, você voltava murchinho. Eu falava, tu lembra disso, mulher? Lembro. Eu falei, hoje eu olho para você e vejo que você... Eu falei, Jesus me ensinou. Então, não estou preocupado, gente. Sabe por quê? Por que você vai... Quem é que vai te ungir? É Deus. Quem é que vai te ungir? Deus. Quem é que vai te ungir? Deus. Quem é que ungiu cada um de vocês? Foi o Senhor. Foi o Senhor, gente. Foi o Senhor. Então, se foi o Senhor que nos ungiu, por que a gente vai temer aquilo que as pessoas falam? Por que a gente vai temer a atitude de algumas pessoas? A gente faz para o reino, a gente faz para o Senhor, a gente trabalha em função do Senhor. E aí a gente tem que aprender a lidar realmente com esses problemas existenciais. E detalhe, esses problemas existenciais não estão lá fora, estão dentro da igreja. Você tem que aprender a lidar com ciúmes. Você tem que aprender a lidar com as diferenças das pessoas. Você tem que aprender a lidar com as opiniões das pessoas. E detalhe, além de aprender a lidar, a gente tem que aprender a respeitar. Verdade. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não faz ninguém sério, nem todo mundo pensa da mesma forma que você pensa, nem todo mundo tem a mesma visão que você tem, nem todo mundo tem as mesmas loucuras e imaginações que você tem. Quando eu deito na minha cama, né, principalmente quando o Luana não está, viajou, meu irmão, minha mente borbulha. Eu faço projetos para 2028. É uma loucura, né? Síndrome do pensamento acelerado. Que loucura! É uma loucura! E aí eu falo, meu Deus, e aí quando eu compartilho com alguém, as pessoas falam assim, pô, você tá maluco, cara? Isso não cabe não. Eu falo, não, vai caber. Não cabe não, vai caber. Claro, imbecil, Deus deu a você, não foi a ele. Deus me deu, a visão é minha. O Senhor falou comigo. E aí o que a gente faz se o Senhor falou contigo? A gente vai tocar o barco. Então por que você paralisa quando as pessoas dão pitaco?
Então por que você, você é na igreja, eu vou abandonar o ministério, eu não vou mais pregar, eu vou deixar tudo, eu vou largar? Por quê? Irmão, eu entrei num processo. Sabe aquela música, tô nem aí? Sou eu. Eu não estou nem aí para o que as pessoas falem ou pensam. Eu vou pregar o evangelho do reino. Só existe um que pode me parar, chama-se Jesus Cristo. E todas as vezes que eu penso em parar, ele diz assim: prossegue e anda, continua pregando e falando, porque eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus me deu poder para pisar nas serpentes e escorpiões. Deus me deu poder, Deus te deu poder. Então não importa o que falam, não importa a malignidade dos corações. Aprenda algo nessa noite. Não se deixe paralisar. Continue sonhando. Continue projetando o que você tem para a sua igreja, para o seu ministério. Continue sonhando. Não é pecado sonhar. Pecado é crente inerte, paralítico espiritualmente. Crente que parece, sabe, água parada. Água parada dá o quê? Dengue. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso, hein? Porque o dia que tu chegar lá, viu água parada e começar a balançar a água, o que vai acontecer? Vai aparecer um monte de gente da sucando. O que vai aparecer de gente da sucando, querendo dar opinião, cuidado, você não pode fazer isso, cuidado, se o que te autorizou, quem te ordenou, é ou não é? Mas enquanto a água estava parada, ninguém falava nada. Então, gente, serpentes e... essa é a primeira classe que você precisa aprender a vencer. Pastor, Fala, meu filho. então, em questão da pessoa, assim, a pessoa tem um projeto pessoal para compartilhar com alguém, a gente precisa entender que nem todo mundo quer o seu sucesso, ou nem todo mundo quer andar junto. Então, eu falo por mim. Eu, quando faço alguns projetos pessoais, primeiro eu recorro a Deus para perguntar qual se é a vontade dele. Então, o que acontece? Quando, ao invés de eu compartilhar para qualquer pessoa, eu trabalho em silêncio. Olha só, isso que o Wallace colocou é muito legal. Sabe por quê? Porque uma das coisas, irmãos, que são vitais para os nossos sonhos e projetos é a gente fechar a boca. Eu falo muito. E a aluna fala assim: fecha a tua boca. Às vezes eu estou falando, comentando alguma coisa, projeto meu, ela faz isso aqui, ó, ela pisa no meu pé. Sujeita, né? Branquinha, aleluia. Ela pisa no meu pé. Mas por que ela pisou no meu pé? Cala a tua boca. E aí eu olho para Neemias, temos até esse estudo lá, né? Neemias chegou caladinho lá, ó. Ele viu os muros. Nem os que estavam andando com ele eram de confiança, porque ele ficou calado. E aí a Bíblia diz assim: olha, e eu não falei coisa alguma de tudo que Deus colocou no meu coração. Então, irmãos, uma das coisas, você quer evitar problema? Às vezes alguns problemas que você pode evitar é fechar a sua boca. É você não compartilhar alguns sonhos, coisas que é só você e Deus. Deus te revelou onde? No quarto? Se ele revelou no quarto, é segredo, irmão, é secreto. Não precisa nem falar. Pelo amor de Deus, gente. Pastor, estava olhando, orando no quarto, estava ali. Irmão, é secreto, é você e Deus. Ninguém tem que saber. Verdade. Tem coisas que Deus me revela que eu não conto nem para minha mulher. Está me entendendo, gente? Sim. A gente tem que aprender. Então, olha, cuidado. Hoje eu pregava pela manhã e eu dizia o seguinte: gente, a gente precisa se dominar. Ninguém consegue, aprenda algo, a gente não pode impedir que os pensamentos bons ou ruins venham. Verdade. Alguém pode impedir? Eu estou aqui agora, eu posso impedir? Não. Não posso. Mas eu posso geri-los? Sim ou não? Posso gerenciá-los? Posso. Pode. E aí como é que eu gerencio? Isso aqui é bom, permanece. Isso aqui é mal, o que eu faço? Jogo fora, deleto. Então, quando Jesus nos dá essa autoridade, é primeiramente para nós nos gerenciarmos. Gerenciar as nossas emoções quando estivermos em crise, em conflitos. Gerenciar as nossas ansiedades. A autoridade que Jesus nos dá é para a gente ter um cuidado. Olha, rapaz, é que coisa tão tremenda. Eu vou fechar aqui.
Falta só falar do poder do inimigo, porque ele é tão fraco, não dá nem vontade de falar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Deus olha para a serpente, né? Deus ele lança algo sobre o homem. O que ele falou para o homem quando o homem peca? Ó, a partir de agora você vai comer do fruto e do suor do seu trabalho. Está lascado, vai trabalhar. E aí a mulher, ó, a partir de agora você vai dar filhos com dor. Você vai ter filhos aí com dor. Mas e a serpente? Vocês perceberam a maldição? Você vai rastejar. Mas de que ela vai se alimentar? Quando você morre, você vai para onde? Você vira o quê? Pó. Isso é revelação, não prega aqui não. Quando você morre, você vira o quê? O homem nasce do pó e ao pó tornará. E aí eu aprendo, sabe o que alimenta o diabo? As serpentes. Sabe o que alimenta, irmãos? As minhas produções. Aquilo que eu produzo. O que eu produzo é que alimenta, muitas das vezes, a malignidade que habita dentro de mim. Pastor, mas eu sou santo demais. Isso não habita na minha vida, irmão. Paulo falou, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço mais. Mas o mal eu faço porque o mal habita onde? Na minha mãe? O mal habita em mim, gente. A malignidade habita em mim. Às vezes a gente se depara com pessoas que a vontade que tem é de dar 3 tapas na cara, encarcerar. Se quer ver uma coisa que eu fico chateado? É quando eu chego na igreja e vejo essa porta aqui fechada. Irmão, a minha vontade, sabe, é de pegar o candango que está aqui. Ô irmão, você chegou cedo, irmão, tu não vai abrir a igreja, não, irmão? E aí eu vou lá, ó, pum. É ou não é, Watson? É assim que eu faço? Eu fico chateado, irmão. Às vezes dá 7 portas. Eu falei, rapaz, essa porta está fechada. A impressão é que dá. Aí eu lembro da porta das ovelhas, né? Lá no muro era a única porta que não fechava, nem por dentro nem por fora. Mas por quê? Era a porta das ovelhas. Tinha que entrar. A ovelha tem que entrar. E aí eu falei, e aí tem coisas que você tem que se segurar. Esses dias eu tive que ouvir da minha família: ó, irmão, o pastor é você que tem que se manter. Ai, irmão, olha, me deu vontade, olha, rapaz, tem vontade de dar uma voadora. Eu duvido que alguém E eu fiquei ali, sangue de Jesus tem poder, quicando, sabe? A Luna falou: meu filho, você me escrava, rapaz. E aí a gente se controla. Tá me entendendo? Sangue quente. A gente vai aprendendo a nos dominarmos. A gente vai aprendendo a segurar a língua. E aí Deus nos dá autoridade para aprender a gerir as nossas emoções. E aí, irmão, aprenda algo. E aí a gente entra, daqui a 5 minutos a gente entra na rota de encerramento. Sabe aquelas pessoas que ditavam as regras da sua vida? Elas vão desaparecer. Porque elas vão entender que não conseguem mais influenciar na sua essência. Porque o que alimenta elas é quando elas te perturbam com palavras, com olhares e pensamentos. Verdade. Malignidade, gente. Elas estão nas multidões. Elas estão caminhando lado a lado conosco. Essa semana minha irmã chegou para mim e falou assim: sua filha casou? Eu falei: casou. Mentira! Mas ela não me mandou um convite. Eu falei: poxa, mas eu que não aplico injeção, eu dou medicamento, eu arrumo tanta coisa para ela. Isso não te incomoda? Eu falei: não. Mas por que não te incomoda? Porque Jesus me ensinou que tudo aquilo que eu faço pelo outro, eu não tenho que esperar a recompensa. A recompensa vem dele. Aí a gente quebra logo, irmão. Dá logo na pediosa, né? Essa artéria que corre aqui, a pediosa. Dá logo na pediosa. Peito do pé, né? A pediosa. Oh, acabou o assunto, irmão. A gente mata Satanás na palavra. Oh, acabou. Não permita com que as tuas produções alimentem a pessoa ruim que tem dentro de você. Não permita com que as tuas produções
te levem a permitir com que os outros tenham o poder de gerir a sua vida, de dizer quem você é. Meu irmão, se você demora, tem pessoas que vão dizer para você a roupa que você tem que vestir. Ó, teu cabelo hoje não tá bom, tem que ser amanhã assim. Tem gente assim. E aí, o mais interessante é que as pessoas, às vezes, elas se abatem. Tem gente que tem depressão porque alguém falou algo. Nossa, você está vindo com a mesma roupa 2 semanas. Quem vai falar para mim, irmão? Meu estoque lá é raro. A Luna falou para mim assim: eu acho melhor você pregar pouco no Facebook. Por quê? Está muito repetitivo as roupas. Eu falei: minha filha, quem me sustenta é Ele. É Ele quem envia, é Ele que me dá. Há pouco tempo atrás, né, eu comentei com o Valdicé, com o Eduardo. Eu falei: rapaz, eu estou numa pindaíba de roupa, de camisa. Meu Deus, eu estou orando, tenho que comprar e tal. Naquela semana chegou 10 camisas para mim. Alguém chegou e falou assim: pastor, estão tudo novinha, cheirosinha. O senhor aceita? Eu falei: menino! Oh! Claro, meu irmão! Na quinta-feira eu estava pregando com uma delas. E aí, gostou? Gostou? Não tem problema nenhum com isso, gente. Quem me sustenta é Deus. É Ele que é o meu provedor. Como é que eu vou ficar preocupado com quem falou, com quem deixou de falar, com quem me acusou, com quem que acha, o que pensam, por que ele assim prega de forma esparafatosa? Eu não estou nem aí para o Brasil, meu irmão. Deus me chamou assim, eu vou morrer assim. Não é síndrome de Gabriela, não, hein? Ele me chamou assim, eu me tornei esse algo assim. Eu vou morrer assim, para a glória de Deus. Eu nasci no fogo e vou morrer nele. Vou morrer no fogo para a glória de Deus. Então, gente, primeiramente, a autoridade que você tem é primeiro para vencer a si mesmo. Aleluia. E os homens malignos que todo momento te persuadem dentro da igreja e fora dela, no teu trabalho, nos teus dias seculares. Segundo e último, ele diz assim, ó: e o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Um dos maiores desafios do obreiro é aprender a lidar com todos os tipos de pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18 e 19. Quem pode ler para mim? Romanos 12, 18 e 19, para a gente fechar. Romanos capítulo 12, versículo 18 e 19. Fala alto aí. Vai, Joaninha. Se for possível, quanto depender de nós, de vós, tende paz com todos os homens. 19 também? Continua. O 18 tá bom. Meu Senhor, Ó, Eu posso continuar? pode, Deus está operando os 19. cegos hoje, irmão. Não Deus está vos, operando os cegos hoje. Fala. não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Vai se preocupar com quem, gente? Olha que coisa maravilhosa. Se depender de vós, vivareis com todos os homens. Por que a gente vai se preocupar com quem? Com os fatores externos? A gente tem que estar bem conosco, consigo mesmo. Não é, o psicóloga? A gente tem que estar bem, e esse bem não tem nada. O externo, irmão, ele reflete o que está dentro de você. Quando você olha assim: nossa, você está bem, né? Tem pessoas que falam: você está bem, está bonita. Ué, o teu interior está refletindo. Agora tem gente, né, que você encontra e aí fala: como é que você está? Está morando na praia? Cadê? Não é praia, é quando você está acabado, enferrujado, gente. Oxidou. Está morando na praia? Aí a pessoa pensa, né, que não é? Playboy. Você mora na praia? Vamos aplaudir Jesus, irmão. Está morando na praia. Aí a pessoa se enche, né? O vaidoso, nossa, por que pergunta? Aí não, você está enferrujado, oxidado, né? Pra que foi perguntar, né? Ah, meu Deus do céu. Mas gente, se depender de nós, de vós, vivais bem com todos os homens. Aprenda a gerenciar a sua vida. Não permita, irmão, não permita. Quem falou, fulano? Peraí, o que Deus fala no meu respeito? Não, então, Senhor, o que fulano falou não me interessa. Quem é machismo é machista na feira.
feira, não tem nada a ver comigo. Não existe isso. Viva o Evangelho. Para encerrar, Deus, em algumas situações, já falei, usará lugares e pessoas para nos moldar. Então, quando você ora assim, Senhor, afasta de mim esse cálice, né? Afasta de mim essa pessoa maldita, maligna, Senhor. E Deus fala assim, não vou afastar não, porque eu vou usar ela para te moldar. Deus, tira desse quintal maldito. Olha a confusão, olha a briga, olha a fofocalhada, cachaçada, macumbada. Eu passo pulando galinha em todo lugar. Deus, tira! E Deus fala, não vou tirar não. Eu vou tratar você para que você entenda que assim como a minha graça te alcançou, vai alcançar eles também. Aleluia. É assim que Deus faz. Deus usa lugares, pessoas, geografias para nos moldar. A única ferramenta para combater corações malignos é ser cheio do Espírito Santo. Acabou. Irmão, se tu é cheio do Espírito Santo, olha, não tem olho de seca pimenteira, maracujá emagrecido, isso não tem nada, né? Tem pessoas que falam sapo seco, mariucu 3 vezes, não tem nada. Olha, pode ser macumba, umbanda, candomblé, pode pegar teu nome e botar na boca do sapo, nego pode profetizar toda malignidade sobre a tua vida. A única coisa que ele vai perder é tempo. Porque quando alguém fala mal de você, profetizar contra a sua vida, alguma malignidade, o Espírito Santo vai dizer assim, olha, você não pode querer amaldiçoar alguém que Deus já abençoou. Aleluia. Aleluia! Oh meu Deus! Então a única ferramenta que nós temos, cristiano, é sermos cheios do Espírito Santo. Porque crente, meu irmão, que é cheio do Espírito Santo, é crente feliz, é crente alegre, é crente, sabe, que ele está por cima da carne seca, a coisa está feia, o bagulho está doido, mas o cara está ali, Senhor, Tu és a minha força, a minha rocha, eu olho para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Crente cheio do Espírito Santo, Valdicéia, crente cheio do Espírito Santo, não tem crise, irmão, não tem crise, ele passa pelas lutas dele, mas ele não entra em crise com os céus. E por que ele não entra em crise com os céus? Porque ele sabe que a crise habita nos homens, mas lá no céu não tem crise. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. E aqui a gente encerra. E ele disse assim, contudo não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, mas alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, meu irmão, como é bom, não é bom? Olha só, quando você traz uma mensagem boa, que as pessoas vão lá, tá? Te abraço, né, suave? Te abraço, né? Fala assim, como você foi usada para me abençoar. Não é bom a gente ouvir isso? Mas Jesus, ele disse assim, olha, vocês não têm que se alegrar por causa disso. É bom, é bom. É pecado se alegrar? Não. Mas existe algo maior. Existe algo superior. Então vocês têm que se alegrar. Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Então, irmãos, a motivação do teu coração é esse. Quando alguém tentar te derrubar, quando alguém, esse negócio, eu já falei isso aqui, pastor, estão amarrando meu ministério, estão tentando me impedir, conversa fiada, quem está amarrando é você. Ninguém tem o poder, gente, de amarrar ministério de ninguém, de impedir. Eu falei, pastor, fulano de tal, para Deus te abençoar, se fulano de tal continuar, Deus vai lá e mata. Ou mata ou manda para o inferno. Então aprenda algo, ninguém tem o poder de impedir o que Deus tem para a sua vida, obreiro. Nenhum dos planos de Deus, Edna, podem ser frustrados. É isso que a gente precisa entender, maturidade. Não adianta apenas você falar, você precisa vivenciar o que você fala. Não adianta apenas pregar, eu preciso viver aquilo que prego. Verdade. Quando eu começar a viver o que prego, eu vou começar a entender que a vida ela vai se tornar mais leve. E aí eu vou entender porque Jesus troca comigo o fardo. Está entendendo, gente? O problema é que quando a gente não prega aquilo que a gente vive, aí se torna pesado. O ministério se torna pesado. As nossas mensagens se tornam pesadas. Vir à igreja se torna pesado. Olha quantos bancos vazios. Cadê o povo? Vocês acham que estão longe?
bênção. O importante é que a gente está aqui. Eu não tenho problema com 2 ou 3. Jesus falou, ó, quando tiver aquele grupinho ali, eu vou estar ali. E Ele está aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença nesse lugar. Nós encerramos mais um ciclo da oficina, Senhor. Sem ser essa terça-feira agora, na próxima, o Teu povo vai estar aqui juntos. Eu te peço que a Tua bênção venha ser sobre eles. Aleluia. Senhor, que independente de quem esteja aqui, eu tenho certeza que o Teu Espírito vai estar. E vai ser tremendo, vai ser profundo, vai ser o melhor de todos. Porque eu acredito que o Senhor se renova para as nossas vidas todos os dias. Então, ó Deus, leva os Teus filhos para casa. Que eles saiam daqui sonhando nos seus lares, nos seus ministérios. Deus, que a partir de hoje nenhuma palavra de morte, nenhuma regra ditada por homens tenha o poder de influenciar na nossa essência, mas que possamos olhar para o alto e entender que quando o Senhor está no barco, a gente pode até se molhar, mas a gente não se afoga. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas para todos sempre. E todos aqueles que creem, digam amém. Aplauda Jesus. Irmãos, deixa eu falar rapidinho.